Olá pessoal, começando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai retomar alguns conceitos, né, sobre conjunções que foram trabalhadas anteriormente, tá certo? E aí para iniciar a gente vai fazer a definição de conjunções e a gente vai ver a sua aplicação dentro de um texto, certo? Vamos lá. O que são conjunções? Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Professor, é algo muito difícil. Então, simplificando, gente, as conjunções elas são usadas para fazer a ligação entre termos de uma oração. Então, a oração é uma frase, quando a gente está escrevendo, tá certo? Orações são frases que contêm verbos. Então, quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho diversas ideias e eu utilizo essas conjunções para fazer a ligação entre elas. Então, as conjunções fazem as conexões entre os termos das frases e sempre estabelece um determinado sentido. Essa é a parte importante. Além de fazer essa ligação, elas vão estabelecer um sentido nessa frase. E aí o que eu preciso saber hoje é o quê? Identificar o sentido que essa conjunção está estabelecendo dentro de um texto. Normalmente, gente, nas avaliações externas são cobrados apenas os sentidos que as conjunções estabelecem nas orações. Portanto, vamos direcionar nossos estudos apenas nas ideias que elas introduzem. Então, não adianta a gente ver a parte gramatical dessas conjunções, né? Ver todas as conjunções, para que são utilizadas. A gente vai ver a aplicação delas dentro de um texto. Porque quando a gente aplica ela dentro de um texto, a gente sabe a ideia. E é isso que é cobrado. A ideia, tá certo? Que ela introduz nesse texto. Para você começar a compreender, a gente vai ilustrar uma conjunção. Imagine aí uma bicicleta. Você consegue imaginar do que ela é constituída? De muitas peças, correto? Porém, para montar a bicicleta, então é necessário o quê? Parafusos, né? Os parafusos são fundamentais aí para a ligação das peças. Então, vão ligar aí o pneu com o quadro da bicicleta, com a sela, com o guidão, com o aro. Tudo isso são necessários o quê? Parafusos. Esses parafusos, né, no caso, a gente pode dizer que eles são as conjunções. Então, nessa comparação, podemos representar as peças como as ideias que constituem, ou melhor, que constroem o texto, e as palavras representam as palavras que ligam essas ideias. Certamente não é todo o parafuso que dará certo para juntar as peças da bicicleta. Então, dessa forma, a conjunção também funciona. Não são todas as conjunções que dão certo em determinados textos, em determinadas frases. Então, é necessário a gente selecionar as conjunções certas para formar um texto. Aqui eu trouxe um painel. Tá solto, tá certo? É um painel aí em relação às ideias das conjunções. Por que eu trouxe logo ele? Porque já vai entrar no texto posterior, para você já ver como é que funciona. Então aqui a gente vai ter, gente, as conjunções, né, que tem a ideia de causa ou explicação. Quais são essas conjunções, né? Porque, pois, por, visto, como, por causa de, pois que. Isso tudo dá a ideia de quê? De causa ou está explicando algo. Só é para vocês verem. Esse painel aqui eu vou deixar aqui exposto para vocês. Depois vocês vão voltar nele para vocês tirar algumas dúvidas na hora da resolução das questões. Consequência ou conclusão. Tão, tal, pois, portanto, assim. A gente está concluindo algo, né? Finalidade. Para, porquê, para quê. Condição. Se, caso, mediante, sem, salvo. Oposição. A ideia é contraditória, né? No caso. Mas, porém, embora, contudo. Comparação. Como, qual, assim, como. Tempo. Quando, enquanto, apenas, ao. Conformidade. Conforme, segundo, como. Alternância. Gente, alternância ou. Alternando entre duas coisas. Adição. E, nem, mais, também, não só. Professor, falando isso aí solto, eu não vou conseguir entender para que serve isso.
Vamos ver no texto como é a aplicação dessas conjunções dentro do texto? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês no texto, né? O título do texto é Lição que se aprende cedo. Vou realizar a leitura, correto? Dia 14 de março, segunda-feira, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Talvez você ache que essa informação não tenha muito a ver com você, que ainda não é adulto e não tem um salário todo mês. Engano seu. Mesmo quando se compra só um chocolate na padaria da esquina, essa atitude vem acompanhada de direitos e deveres, tanto de quem compra quanto de quem vende, e que muitas vezes a gente nem se dá conta. E, se você reparar bem, vai notar que boa parte das propagandas é voltado para o público infantil, ou seja, existem muitos produtos nas prateleiras das lojas esperando que você, consumidor mirim, os leve para casa. Isso pode ser perigoso, porque não é fácil chegar a um ponto em que se quer tudo o que é oferecido. Para fazer crianças e adolescentes consumidores responsáveis, agora e no futuro, nada melhor do que a informação. Então esse aí é um texto de Leonor Carolina, né, do estado de Minas, e foi escrito em 13 de março de 2010. Vamos para as questões, certo? Nas questões diz assim, ó, a primeira questão diz reticência, né? Então tinha a continuação do texto anterior. E, se você reparar bem, vai notar que boa parte das propagandas é voltada para o público infantil. Nesse trecho, a palavra destacada indica. Eu quero saber o que está indicando, né, a palavra se. Vamos começar analisando a frase. O professor não lembra mais o que tinha naquele quadro, né? Vamos ver o que diz a frase. Olha aí. E se você reparar bem, vai notar que boa parte das propagandas é voltado para o público infantil. Veja, e se? A palavra se dá uma ideia de quê? De condição. Para você notar, olha aí, para você notar que boa parte das propagandas é voltada para o público infantil, você tem que fazer o quê? Reparar bem. Então essa é a condição que está lhe dando para você conseguir identificar. Então, nesse trecho, a nossa conjunção se dá a ideia de condição. Vou voltar lá no quadro para você ver como que é. Então, vamos ver aqui, ó. Ideia de condição. Se, caso, mediante, sem e salvo. Então, a gente viu que o se aqui no quadro também dá a ideia de condição. Vamos para a próxima questão. Para fazer crianças e adolescentes consumidores responsáveis, agora e no futuro, nada melhor do que a informação. Nesse trecho, a palavra destacada indica. O que indica a palavra destacada? Aqui é a palavrinha e. Professor, essa palavra aí dá a ideia de quê? Condição, alternância, adição ou finalidade? Vamos ver o que dá. Vamos ver que essa palavra ela tem uma ideia muito legal. Eu posso fazer aqui duas frases diferentes. Ó. Para fazer crianças, consumidores responsáveis. Para fazer adolescentes, consumidores responsáveis. Eu tenho aí dois públicos distintos, correto? Crianças e adolescentes. Só que como eu queria juntar uma frase, eu coloquei aí a conjunção e. Para fazer crianças e adolescentes. Eu juntei as duas faixas etárias, as duas faixas aí de idade. Então, essa palavrinha e deu ideia de quê, professor? Deu ideia de adição. Estou adicionando aí os componentes aí para se tornarem consumidores responsáveis, ó, crianças e adolescentes. Eram dois públicos distintos e eu juntei em uma única oração, em uma única frase. Então, veja que essa conjunção dá a ideia de adição, conforme também foi mostrado anteriormente lá no quadro. Então, a ideia de adição aqui, ó, tem e, nem, mas também, não só. Então, veja, gente, que as conjunções, elas estão presentes aí em todos os textos, tá certo? E nesses textos, a gente tem que identificar a ideia. Não é tão difícil. Basta você ler com atenção os textos e ver, né, analisar e ver qual é aí a ideia principal, né, o sentido que essa conjunção está causando na frase ou na oração.